Como foi a história do estádio? O Corinthians sempre foi zoado porque não tinha duas coisas, né? Libertadores e estádio. E modéstia à parte, foi toda a nossa administração Exatamente. que deu a Libertadores, mas... Por isso que eu tenho que agradecer muito, porque a gente cansava de ser zoado. Ah, não tem Libertadores. Não é agradecer a mim, é agradecer todo um conjunto de coisas. O Então, estádio, nós aproveitamos, que nós tínhamos um terreno, que foi doado nos anos 80, foi doado para o Vicente Mateus para fazer o estádio. Era esse mesmo terreno onde é agora. Onde é hoje. É para fazer o estádio, mas aí não conseguiu fazer o estádio, não conseguiu viabilizar, virou centro de treinamento das categorias de base do Corinthians. Tanto é que quando nós decidimos viabilizar o estádio, obviamente que o terreno já tinha lá 200 e poucos mil metros quadrados e nada mais justo que fazer o estádio do Corinthians na Zona Leste. O metrô a 100 metros, trem a 150 metros, toda a estrutura que tem lá. Então isso barateava muito, não só o estádio do Corinthians, mas principalmente a cidade de São Paulo, principalmente para a Copa do Mundo. Então, é que aqui ainda não tem essa mania, mas tinha que ter no dia de jogos tinha que ter um trem especial só para os jogos. Como é no mundo, pô. Só que aqui você vai falar com os órgãos públicos, não pode, não sei o quê. Então tinha que ter um vagão só para quem vai no jogo. Quando termina o jogo da Libertadores. Então, esse tipo de coisa que a estrutura do Estado ainda tinha que melhorar bastante, mas vamos pensar que nos próximos meses melhore. Então a gente viabilizou isso aí. Era um sonho de todos nós corintianos. Vários outros presidentes falam, não, agora vai. Não, mas porque realmente era difícil. Eu quando assumi o Corinthians tinha 16 maquetes de estádio no Corinthians. Eu lembro desses. Tinha 4 do Parque São Jorge. Mas nós conseguimos viabilizar, aproveitando o momento da Copa do Mundo, aproveitando todo o momento que houve, a gente conseguiu viabilizar. Muita gente trabalhou contra, mas trabalhamos arduamente. Erramos aqui, acertamos ali, fizemos coisas boas aqui, coisas erradas ali, porque é uma obra enorme. E falavam que custava 2 bi, 3 bi, hoje vê que custa 569 milhões. Menos a Neoquímica dá 269 milhões, é o que o Corinthians deve na Arena. E antigamente falavam Quanto custou a Arena? 970 milhões. E todo mundo falava que era 2 bi, 3 bi, 1 bi, impagável. Eu ouvi 2 bi. Nunca foi 2 bi, então. Nunca foi, mas é que... De onde tiraram esse número? Porque tiram, porque vão falando e é à vontade. Hoje o Corinthians deve 569 milhões, tem os 300 milhões da Neoquímica, então deve 269 milhões. Tem mais 2 anos de carência. Quando voltar a pagar, vai pagar uma prestação de 30 e poucos milhões por ano. Menos a Neoquímica vai pagar 15, 20 milhões por ano. Então está viabilizado o estádio. Agora é o público frequentar, voltar ao público, para o Corinthians ter o máximo de receita possível. Mas eu queria que você falasse esse momento quando falou, putz, vai ter Copa do Mundo e vai ter. Você estava reunindo com quem? Como que era o projeto? Como que é essa parte de bastidor? A verdade é que a gente queria realmente era o Pacaembu. A primeira tentativa era arrendar o Pacaembu por 30, 40 anos e reformar o Pacaembu. Mas não pode, né? Agora pôde. Ué? Agora privatizou. Falaram que era patrimônio. É a fachada. Agora, só a fachada que não pode mexer. Agora privatizaram. E na época o prefeito, as pessoas não conseguiram viabilizar para ceder para o Corinthians por 50, 70, 80, 100 anos. O Corinthians ia fazer uma reforma de 150, 200 milhões, camarote, deixar o mais moderno possível, e o Corinthians ia continuar jogando lá. Mas infelizmente, até porque tem a Associação Pacaembu lá, que são os pobres lá, né? Os mendigos, né? Da comunidade de Gianópolis. Exatamente. Eles são pobres e eles têm que frequentar o Pacaembu, porque na casa deles não tem piscina, não tem nada. Aí reclamaram. Então eles têm que ir lá. Então eles reclamavam, faziam uma onda lá. Faziam uma onda lá. Quem devia pagar a manutenção do Pacaembu eram eles. Mas não conseguimos. E estava para fazer Copa do Mundo, o Morumbi era o estádio da Copa do Mundo. E realmente... Todo mundo trabalhou para ser em São Paulo, para ser Morumbi, porque não existe Copa do Mundo no Brasil sem ser abertura ou encerramento em São Paulo. Claro. Não tem cabimento. Um é né? em São Paulo, outro no Rio. Tava muito de não ter já a Copa da Confederação em São Paulo, já foi um fiasco para a Copa do Mundo, você imagine se não tivesse a Copa do Mundo. E quando ficou inviabilizado o Morumbi... Porque ele não dava para reformar ele para... Não é que não dava. Muita gente fala que foi culpa minha, culpa disso, mas a verdade é que o Morumbi é aclopado ao clube social. E para reformar tinha que ficar 3 a 4 anos fechado o clube social. Então tinha que ter uma Assembleia Geral dos sócios aprovando que ficasse 3, 4, 2 anos fechado. E os caras não iam aprovar. E o finado Juvenal, Deus que o tenha, um grande amigo meu, saudades dele, ele não fazia essa reunião, essa Assembleia Geral de Sócios. Ele falou, Andrés, como é que eu vou fazer? Ninguém vai aprovar. Eu falei, bom... E aí a FIFA, por causa disso, a FIFA tirou
a Copa do Mundo do Morumbi. Turma falou que era por causa do Ricardo Teixeira. E não é, era por causa que não houve a Assembleia Geral de Sócios para ficar o clube fechado. E quando inviabilizou isso, tentaram levar para Pirituba. Lembra o estádio Piritubão? Piritubão. E nisso já começaram a me chamar, a FIFA, CBF, tudo pra André. E o Corinthians? Falou, o Corinthians vai fazer o estádio dele. Isso que ano? Estamos falando de que ano? Isso em 2010. Caramba. O Corinthians vai fazer o estádio dele, estádio de 40 mil pessoas, estádio humilde pro corintiano. Lá em Itaquera. Qual que era o padrão FIFA? Não tinha padrão FIFA nenhum. Estádio do Corinthians. Não. Era o estádio do Corinthians. Tá. E como ficou isso inviabilizada, e a prefeitura, o governo do estado me chamaram e falaram, André, só tem uma maneira, o Corinthians tem que ser o estádio da Copa do Mundo. Eu falei, olha, desculpa, eu não tenho dinheiro pra isso. Nossa casa é pequena. O Corinthians assume 400 milhões de reais. Fora os 400 milhões, o Corinthians não participa de nada. Caramba. Pô, mas aí não dá pra fazer o estádio. Eu falei, bom. Aí foram levantar, e existiu uma lei desde 2003, que foi a Marta Suplicy que fez, que todo investimento na Zona Leste, você tem até 60% de recuperação de imposto. Então, se você gastar 1 bilhão, você tem 600 milhões de crédito. Tá. Se você gastar 500 milhões, você tem... Que você desconta de imposto que você iria pagar. Que é o tal do CID. Tá. Aí acharam lá, foi aprovado, já estava... É um tipo de uma renúncia fiscal? Isso. Tá. É um incentivo fiscal para investimento na Zona Leste. Aí, como o prefeito já tinha essa lei e tudo, ele falou, André, mas para confirmar, para não ter problema, vamos pôr de novo para votar na Câmara, 2 vezes, para não ter perigo. Aí foi votado a primeira vez, foi aprovado, foi votado a segunda vez, foi aprovado o CID para o estádio do Corinthians, que eram 420 milhões. Nós íamos gastar 1 bi no estádio, 420 era a renúncia fiscal. Então os 420 de CID, que a gente ia vender no mercado, faz o excedente da obra e os 400 milhões o Corinthians assume. O Corinthians foi no BNDES, no pré-Copa, junto ao Odebrecht, e conseguiu um empréstimo de 400 milhões de reais. Esse é o Corinthians que tem que pagar. E o CID já foi vendido para o Odebrecht, já foi tudo, já fizeram o acerto, tá tudo acertado. Vendido para o Odebrecht significa o quê? Que a Odebrecht comprou o CID e ela hoje está renunciando o fiscal das obras dela, das coisas dela. Para ela, entendi. Para ela ter o dinheiro dela de volta. E abate do valor para vocês. Isso, não, o nosso já bateu. Então nós devemos 400 milhões para o BNDES. Nesse momento já era aquele projeto como é hoje ou não? Já era, aí já estava já estava para a Copa do Mundo. Mas não era mais o de 40 mil? Não, já era o estádio de Copa do Mundo. Tanto é que eles queriam fazer para 65, eu não deixei. Caramba! Eu falei, o estádio é para quase 50 mil pessoas, mas precisa de 65 mil. Bom, faz aqui bancada provisória. E eu não vou fazer um estádio para 70 mil pessoas. Tanto é que a obra, a fundação, tudo está pronto para 70 mil. Se quiser construir amanhã mais 20 mil lugares, aguenta. Tá preparado. Mas eu não tinha acabamento de fazer isso. Porque a manutenção, tudo é muito mais caro. Então faz provisório. Teve uma briga enorme. Eu falei, bom, ou faz provisório ou não tem Copa. Não tem discussão. E foi feita a provisória. E nós fizemos o estádio do Corinthians. Então esses 400 milhões, o Corinthians já pagou 184 milhões. E agora fez acordo com a Caixa o ano passado, que tem que pagar 569 milhões, com a correção, com tudo, menos os 300 milhões da Arquivo, são 269 milhões. É isso que o Corinthians deve, mais nada. Podem falar, especular. Deve isso. Você pergunta para o presidente do Willis, pergunta para qualquer um, deve isso. E dos 12 estádios feitos na Copa do Mundo... Eu perguntar, e os outros estádios? De 12 estádios feitos, 10 da Copa do Mundo e 2 particulares, ninguém pagou uma prestação. O quê? Nem Palmeiras, nem Atlético Paraná, nem Grêmio, nem Maracanã, nem Recife, ninguém pagou uma prestação. E aí? O único estádio que está sendo pago é o do Corinthians. E todo mundo só cobra o Corinthians, ninguém cobra dos outros. Ninguém, então, não está se pagando nada. O Zé Mané aí do Paulo Guedes, esse ministrinho de meia tigela aí, ele tem que cobrar o Maracanã, cobrar Recife, cobrar Bahia, Manaus, e não o Corinthians, que ele falou que o presidente Lula deu um estádio pro Corinthians. Mal sabe, ele é tão incompetente que ele não sabe que o Corinthians já tinha pago quase 200 milhões de reais, que o Corinthians tem um acerto com a Caixa, que o Corinthians está pagando suas prestações, que o Corinthians está tudo certo, mas faz parte da política, e infelizmente hoje que eu te falei, cada um fala o que quer, e você é obrigado a ouvir aquilo que você não quer. E vários estádios disparados, quase não tem jogo. Não, isso é um outro problema. Isso é um outro problema. Mas eu acho que o governo brasileiro tem que sair cobrando os outros estádios. E não só o outro particular qual que é? Além Atlético Paraná, Internacional e Grêmio. E Palmeiras, são 4. Caramba, não sabia disso. E aí quando você tem essa chance aí, tem esse acordo, vamos fazer daquele frio na barriga. Lógico, porque...
É uma responsabilidade muito grande. Então, é isso que eu ia pensar. Todo mundo começou a fazer estádio 7, 8 antes da Copa. Nós tínhamos 3 anos só. Só 3? Porque tinha 11, 12 e 13. Você falou em 4, 2010. Nós tinha 11. Construção começou em maio de 2011. Caramba. Então nós tinha 11, 12 e 13 para construir. Porque você tem que entregar um ano antes? Um ano antes. Nós entregamos 6 meses antes, 4, 5 meses antes. Caramba. Isso até dá os parabéns ao Odebrecht, que foi uma guerreira e conseguiu pôr aquilo de pé. Então nós tínhamos esse problema. O Maracanã começou 7 anos antes. Todos os estados começaram 7 anos antes, 8 anos antes. E nós começamos 3 anos. Então nós tínhamos um desafio muito grande. E fora isso, tinha todos os benefícios que foi feito para a Zona Leste. As pontes, os viadutos, tudo que foi feito lá, que também tinha 2, 3 anos para se fazer. E isso o governador Geraldo Alckmin, na época, cumpriu tudo aquilo que ele se comprometeu, fez muito bem feito e está de parabéns. Então hoje... Todas aquelas pontes de acesso... Tudo aquilo foi feito pelo Geraldo Alckmin. Então, pelo Estado, né? Aliás, já tinha que ter feito aquilo há muitos anos antes. Mas aproveitou a Copa do Mundo e foi feito. Então era uma guerra muito grande. Eu fiquei praticamente 3 anos, ia lá todo dia, porque eu estava à frente de tudo. E graças a Deus, hoje o estado é maravilhoso. E alguns brasileiros reclamam, mas não tem um gringo que vem aqui para ver o estádio que não fala, é um dos melhores estádios do mundo.